Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem. Estou eu aqui numa guerra travada para tentar gravar um conteúdo para vocês. Eu tô aqui tendo algumas dificuldades, mas como eu já disse para vocês nos vídeos passados, quando a gente tem algo para fazer, a gente tem um objetivo, a gente tem que ter foco. A gente tem que se esforçar para não perder o nosso objetivo, não perder aquele foco que nós temos que focar. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as interrupções, nós temos que se manter firme no foco que nós temos e ir à luta, e avante, certo? Estamos aqui hoje para falar sobre algo que nós temos sentido de falar com vocês já há algum tempo, e eu sempre procuro trazer assuntos práticos que me trouxeram experiências pessoais minhas, né? Então são situações, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que também aconteceu comigo, e eu gostaria de dividir para que agregasse na vida de alguém que está assistindo, certo? Eu quero falar sobre a palavra disciplina. Quem sabe o que é disciplina? Sabe o que é a palavra disciplina? O que significa a palavra disciplina? Se tu sabe, escreve aqui para nós nos comentários. E eu vou estar explicando aqui para vocês, né, a pesquisa que eu fiz, o que eu achei. Disciplina tem o significado, tá? O cumprimento de normas, a obediência a regras, a constância em realizar o que é necessário e a instrução. O comportamento ético e autocontrole. Aqui, quando fala autocontrole, também está falando da autodisciplina, porque a disciplina que a gente quer falar nesse momento é essa, é a autodisciplina, a disciplina aplicada em nós mesmos. Autodisciplina significa é a sua capacidade de fazer tal coisa, certo? Por que essa palavra me chamou a atenção? Certa vez eu estava ali navegando, olhando uns conteúdos na internet e me deparei com um vídeo que falava sobre isso, falava sobre disciplina, autodisciplina. E como era um vídeo cristão, ele dizia que Deus se agrada da autodisciplina, que a palavra disciplina e autodisciplina, que é a disciplina aplicada em nós, quando nós vivemos ela, nós agradamos a Deus. Então isso me chamou muita atenção. Existia naquele vídeo que eu assisti algumas bases bíblicas, né? Então tinha um ensinamento por dentro da palavra de Deus sobre aquela palavra ali, sobre a autodisciplina, então isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso dessa forma, né? A gente ouve falar sobre disciplina em algumas situações, em alguns aspectos, mas assim como eu vi naquele vídeo, me chamou muita atenção, porque eu ainda não tinha visto nada igual, né? Então eu assisti com bastante atenção aquele vídeo, e aquele vídeo foi um impacto na minha vida, porque eu comecei a me examinar, né, e olhar para dentro de mim mesmo, para a minha vida, a minha vivência de todos esses anos, eu, Rebeca, eu comecei a ver que eu tinha muito pouco disciplina, sabe? Na minha vida, no meu viver, eu exercia muito pouco essa autodisciplina, que é a capacidade de fazer tal coisa. Eu não colocava em prática isso. Não que eu não tivesse capacidade, eu tinha capacidade, mas quando fala de autodisciplina, está falando da capacidade de fazer algo sem motivação ou com motivação, né? Independente se você está motivado ou não, a autodisciplina, ela te empurra para o teu objetivo, ela te empurra para o teu foco, para o teu compromisso, para aquilo que tu precisa fazer, e é necessário fazer, independente de tu estar motivado ou não, certo? Agora eu vou dar um exemplo para você entender. Você que trabalha fora e precisa acordar cedo para trabalhar, trabalha de manhã, toca aquele despertador naquele determinado horário, te acorda e você está com sono. Você não está motivado a levantar, você não está animado para levantar e ir trabalhar. Claro, vai ter dias que talvez você vá se sentir assim,
animado e motivado. Mas a maior parte das vezes nós estamos com sono, nós estamos desanimados, nós estamos cansados, nós estamos querendo dormir mais, né? Essa é a nossa sensação que a gente tem, né, quando toca o despertador. Mas quando a gente tem autodisciplina e a gente coloca ela em ação, a gente levanta mesmo estando com sono, mesmo estando desanimado, mesmo estando desmotivado, que é quando a gente está cansado de trabalhar no mesmo serviço, quando a gente já não gosta mais de trabalhar naquele serviço, quando tu executa algo que tu não gosta de fazer no teu trabalho. Então, são tudo coisas que tiram a tua motivação, mas a necessidade e a tua autodisciplina te leva a ter aquele compromisso de levantar, se arrumar, se preparar e ir para o seu trabalho, executar a sua tarefa daquele dia, do seu serviço, seu trabalho daquele dia. Então, essa é a autodisciplina. Deus falou comigo e eu comecei a observar assim, meu Deus, eu vivia numa situação que eu não fazia, eu não tinha vontade, eu não fazia, sabe? Eu não deixava a minha capacidade de fazer falar mais alto. Eu deixava a minha vontade de fazer falar mais alto. E se você olhar ali no significado, fala assim, ó, a obediência a regras, né, o significado da disciplina, a constância em realizar o que é necessário. Então, isso é muito interessante quando fala o que é necessário. Então, não é só aquilo que nós queremos fazer. Existe algo que eu digo para os meus filhos, quando eu estou ensinando eles, que é bem verdade, é que a gente não faz só o que a gente quer, só o que a gente tem vontade. Eu tenho vontade de lavar louça, eu vou lavar louça. Eu não tenho, eu não lavo. Mas, se eu viver dessa maneira, eu vou precisar uma hora ali de um copo, de um talher, de um objeto para comer, para fazer uma refeição, e não vai estar limpo, vai estar sujo. Então, isso me mostra que a louça não é uma questão de querer ou não lavar. A louça é uma questão de necessidade. Então, a disciplina, quando ela é aplicada na nossa vida e nós vivemos ela nos dá essa visão, né, que é necessário. Então, nós vimos que é necessário nós limpar a casa, é necessário nós trabalhar fora, mesmo que a gente não queira e às vezes até doente. Não é verdade? Quantas vezes você levantou para trabalhar doente? Você que fez isso, fala aqui nos comentários e me mostra como tu botou e exerceu a autodisciplina aí na tua vida. Quantas vezes tu estava desanimado ou doente, quem sabe, e levantou e foi trabalhar, respeitando o teu compromisso. Então, eu espero que vocês estejam entendendo aonde eu quero chegar. Se caso estiver muito confuso, pode me fazer pergunta que eu vou estar esclarecendo para vocês aqui embaixo nos comentários. Mas é sobre isso que nós queríamos falar hoje, autodisciplina. Então, dando continuação na parte que eu falei da minha vida, eu comecei a observar que eu não tinha autodisciplina na minha vida. E aí, sendo assim, baseado no vídeo que eu olhei, é sinal que eu não agradava a Deus. Eu não estava agradando a Deus no meu dia a dia, na minha vivência, no dia 24 horas por dia ali que Deus, as 24 horas que Deus nos dá diariamente para nós administrar e executar a família que Deus me deu, meus filhos, né, a minha casa, tudo que eu tinha que cuidar. Eu vi que eu não estava exercendo a autodisciplina. Eu não queria acordar cedo, eu não acordava cedo. Eu não queria lavar roupa, eu não lavava roupa. Se eu quisesse, eu ia lá e lavava, mas quando eu não queria, eu não fazia. E eu aprendi que tudo isso eu estava fazendo de maneira errada. E talvez não. Eu creio que por esse motivo que eu estava tendo resultados que eu não gostava. Porque no momento que tu faz algo errado, o resultado não vai ser bom. Se você pegar uma receita e modificar ela e fizer coisa da tua cabeça, o resultado daquela receita não vai ser bom. Ela não vai ser gostoso, não vai ser algo que tu vai sentar e vai comer com prazer, não vai ficar igual ao que tu viu que alguém fez e foi bem feito. Então, os meus resultados não eram bons, porque eu não tinha essa autodisciplina. Quando eu comecei a parar e a meditar e olhar, meu Deus, eu não faço isso, eu não vivo dessa maneira, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Se eu estou motivada, eu faço. Se eu não estou, se eu estou desmotivada, eu não faço. Ou eu faço, se eu estou motivada, ou não faço. Então eu comecei a ver, eu digo, não, mas não está certo.
Eu preciso modificar isso na minha vida. Eu preciso melhorar. E aí foi onde eu comecei a estudar. Daí eu comecei a estudar sobre autodisciplina, o que era. Comecei a estudar sobre disciplina, comecei a estudar a Bíblia, não só a Bíblia, mas fui também para a internet buscar conteúdos referentes a esse assunto. E graças a Deus, assim, a minha mente clareou em muitas coisas, em muitos aspectos. Como eu disse, eu aprendi que a gente não faz só o que a gente quer. Muitas vezes eu ensino para meus filhos, eu digo, vamos tomar banho. Eu não quero tomar banho. A gente não quer tomar banho, mas a gente tem que tomar, é necessário. Mesmo que tu não queira, é necessário que a gente tome banho, tenha a nossa higiene, se mantenha limpo, organizado, né? Porque a gente está no meio de uma sociedade que a gente não pode andar sujo e fedendo. Senão a gente não vai ser acolhido em lugar algum, ninguém vai querer estar próximo da gente. Então, tudo isso eu tenho que entender e também passar para os meus filhos. E hoje eu senti de vir aqui passar para você. Talvez você tenha algo que você precisa fazer que é importante e necessário, mas você não tem vontade de fazer. Você não quis fazer ainda e não fez. Mas eu vim aqui hoje para te ajudar a entender essa parte da vida. A vida de adulto, principalmente, né? Nós adultos, a gente não faz só o que a gente quer. Quando toca o despertador, a gente quer ficar dormindo. Eu tenho vontade de dormir e descansar. Quando chega o dia de trabalhar, depois da folga, que eu folgo num dia e no outro dia eu vou trabalhar, eu penso, eu queria continuar folgando, não queria trabalhar, mas eu vou trabalhar. Por quê? Por que a gente faz isso? Só por causa do dinheiro? Não, porque é necessário, há uma necessidade na nossa vida. Claro que na vida de alguém a necessidade é muito maior, na vida de outros a necessidade é menor. Tem gente que trabalha por esporte, tem gente que trabalha para ocupar a mente, tem gente que trabalha porque precisa comer e não tem de onde tirar comida se não trabalhar. Tem gente que trabalha por vários motivos. Mas, lembra do que eu falei no início? A autodisciplina é a capacidade de executar algo e não a motivação. O motivo de você trabalhar, não. Então, independente do motivo que você trabalha, se você trabalha porque precisa ou por esporte, independente dessa motivação, para e te examina assim, eu tenho capacidade de me levantar? Eu tenho capacidade de executar essa tarefa? Eu consigo? Eu dou conta de fazer isso? Consigo, dou conta. Pois então eu farei. Se você botar isso em prática na sua vida, você vai ver que as coisas vão melhorar. Os resultados serão melhores em todos os aspectos da tua vida, porque em tudo tu vai parar e observar. Eu tenho capacidade de fazer isso? Querer eu não quero, mas eu consigo fazer? Eu dou conta de fazer? Dou. Então, farei. Por isso eu estou aqui, pessoal. Por isso que eu abri o canal no YouTube. Eu comecei a me analisar e pensava muitas vezes, não perdi a motivação de ter o trabalho de construir um cenário, de construir um contexto para filmar, e aquele trabalho de fazer o que a gente chama de... Como é que é a palavra? Agora me fugiu. Quando a gente escreve, né, faz uma pauta sobre o assunto que a gente vai falar, um roteiro. Então, eu pensava em tudo isso, eu vou ter que fazer um roteiro, vou ter que ter toda uma programação para fazer as gravações, né? Então não é fácil. E aí eu pensava que não ia conseguir, que era difícil e fui adiando, como nós falamos no primeiro vídeo do canal, sobre a procrastinação, e eu ia procrastinando. Mas quando eu aprendi sobre a autodisciplina, eu parei de procrastinar também. Isso me ajudou a parar. Porque eu comecei a ver assim, dá trabalho, dá, mas eu consigo? Será que eu tenho condições? Será que eu dou conta? Eu tenho capacidade? E eu fui tendo capacidade e fui fazendo. E aquilo que eu não tinha capacidade, que eu não conseguia, eu fui conseguindo, entende? É aí que vem o resultado bom. Porque até aquilo que tu não conseguia fazer, que tu não dava conta, tu passa a dar conta. Porque já é o resultado da tua autodisciplina. Já é o resultado de tu estar te esforçando para fazer as coisas. Então, eu quero te dizer nessa tarde, se esforce um pouco mais.
tá? Se esforça um pouco mais na tua vida, para que a qualidade de vida melhore, que a tua vida tenha muito mais qualidade, tanto na parte financeira, como na parte familiar, na parte profissional, na parte espiritual. Em todas essas áreas você para e pensa, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho capacidade para fazer? Use a autodisciplina e faça, mesmo que você não esteja motivado, tá bom? Eu deixo essa dica aí para ti, para o teu coração, guarda, medita, se você quiser você pode pesquisar mais sobre isso com pessoas muito mais habilitadas para falar disso, pessoas muito mais experientes, profissionais, né, cursados, formados, com doutorado, com tudo, né, e você pode estar buscando mais informação sobre isso, e eu tenho certeza que vai só agregar na tua vida, e a tua vida vai só melhorar. Então, é isso, o vídeo de hoje eu vou estar encerrando agora, eu já fiz algumas coisinhas, como vocês vão acompanhar aí no vídeo. Nós trabalhamos hoje na parte da manhã, ultimamente tenho trabalhado direto na parte da manhã, e na parte da tarde eu tenho todas as minhas tarefas para executar, né? E mesmo que eu não queira, a gente tem que executar, porque é necessário viver dentro de uma casa arrumada, usar uma cozinha limpa, precisar dos itens estarem limpos, roupas, então tudo isso faz parte da vida. A gente precisa ter essa autodisciplina para viver melhor. E hoje, graças a Deus, eu vivo melhor. Tá, pessoal? Um grande beijo para todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa agregar com esse vídeo na vida de vocês. E espero os comentários de vocês aí sobre isso, certo? Depois nós vamos estar gravando sobre liberdade. Essa palavra tão falada, né? Nós vamos falar sobre isso também. Tá, pessoal? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.